O radar, o controle remoto, a comunicação sem fio, o motor elétrico, a luz fluorescente, a tecnologia que tornou possível os computadores, os aparelhos elétricos eletrônicos, os transformadores, entre outros. Estamos falando de Nikola Tesla, o homem que eletrificou o mundo. Pessoal, só para que vocês tenham uma ideia, o Tesla falava 7 idiomas, conseguia memorizar livros inteiros e fazia cálculos de matemática de cabeça e inventou uma maneira da gente ter luz elétrica. Talvez você nunca tenha ouvido falar em Nikola Tesla, mas se não fosse ele, nós precisaríamos de uma usina elétrica a cada 800 metros. Mas por que será que você nunca ouviu falar em Tesla? Porque ele abdicou de tudo, dos seus direitos, de suas patentes, para que eu e você tivéssemos luz elétrica, energia elétrica. Acontece que no final do século XIX, a energia elétrica era um mistério a ser solucionado. Thomas Edison era o cientista mais famoso da época. Ele inventou o fonógrafo. Thomas Edison fez algo também impressionante. Ele criou a lâmpada elétrica. Edison desenvolveu geradores enormes para tentar colocar energia elétrica em nossas casas. O problema é que esses geradores eram baseados em corrente contínua. E você não tem como enviar esse tipo de corrente para grandes distâncias sem uma perda descomunal de energia. Foi aí que entra Nikola Tesla. O Tesla ele nasceu numa aldeia no interior da Turquia, no qual a gente chama hoje de Croácia. O Tesla era um estudante de física que adorava a eletricidade. E o seu principal ídolo era Thomas Edison. Tesla estudava uma forma de gerar eletricidade, só que com uma perda mínima de energia. Ele acreditava que a corrente alternada era um módulo muito mais viável de se entregar energia elétrica, porque o desperdício era mínimo. O problema, gente, é que ninguém fazia noção de como criar um motor de corrente alternada. Mas Tesla sabia. Era como se Tesla tivesse um AutoCAD, um SolidEdge, um programa de computador. Ele sabia exatamente quais os componentes, como utilizar. O Thomas Edison começou a perceber que o Tesla era um cientista diferenciado. Então Thomas Edison chegou para o Tesla e ofereceu $50 mil para que ele conseguisse melhorar o sistema de corrente contínua. E Tesla na semana seguinte conseguiu. Mas na hora de pagar o prêmio, o Edison disse assim para Tesla: eu estava brincando com você, rapaz, você não entende o humor americano. Nesse momento Tesla ficou muito chateado, muito decepcionado. Afinal de contas o Edison era o seu ídolo e Tesla se demitiu. E o Tesla passou 2 anos numa dificuldade enorme para conseguir algo. Ele passou 2 anos de muita dificuldade. Porém, o Tesla tinha que provar que a corrente alternada era a melhor alternativa para a distribuição de energia. Foi aí que ele criou o ovo de Colombo. Era uma máquina baseada em indução eletromagnética de campo variável. Essa indução fazia com que o ovo girasse até ficar de pé. Você está vendo aí esse ovo girando, você está vendo essa máquina. Bem, se você ficou impressionado, imagine há 100 anos atrás. Pessoal, e o Tesla aperfeiçoou o motor de corrente alternada. E nisso chamou a atenção de um investidor chamado Westinghouse. Eles fizeram um contrato de aproximadamente $2 e esse investidor comprou os direitos e as patentes de Tesla. Ou seja, o Tesla estava prestes a se transformar num baita milionário, num homem muito rico. E aí começou a guerra das correntes. Bem, pessoal, nessa guerra das correntes, o Thomas Edison, perdendo dinheiro, não queria perder o mercado, começou a fazer algo ruim. Começou a eletrocutar em público cães, gatos, animais. Só para vocês terem ideia, ele matou um elefante, dizendo que o princípio de choque era de corrente alternada. Então as pessoas ficavam espantadas. E ele dizia: vocês vão querer essa corrente alternada nas casas de vocês, com essa alta tensão, passando nos postes e fios? E foi aí que Tesla criou os transformadores, transformando aquela tensão de 15 mil volts em 220,
110 volts que a gente tem até hoje. Gente, eu não quero transformar o Thomas Edison em um vilão. Ele era um produto do seu tempo em que vivia e ele era um homem à frente do seu tempo. Mas nesse episódio ele sacaneou. O seu investidor e Tesla ganharam a concorrência para fornecer energia para a Feira Mundial de Chicago. Mais de 2 quilômetros foram iluminados por tubos fluorescentes. Bem, pessoal, para vocês terem uma noção, o Tesla não podia usar as lâmpadas incandescentes que o Thomas Edison criou. Foi aí que ele criou as lâmpadas fluorescentes. Na verdade, eram tubos fluorescentes e hoje a gente chama de lâmpadas fluorescentes, que se chamavam na época também de lâmpadas frias. Só para que vocês possam ter a noção da genialidade de Tesla. Outra coisa também, o Tesla criou o projeto de uma hidrelétrica. Isso mesmo, o projeto da hidrelétrica, que era em Niágara, foi criado por Tesla. Ou seja, nesse momento, Tesla ganhou a luta contra a corrente contínua. E a corrente alternada é utilizada até hoje em nossas casas e nas indústrias. Porém, o custo das batalhas judiciais com Thomas Edison, o pagamento de licenças ambientais e os royalties de Tesla deixaram a empresa praticamente falida e Tesla rasgou o contrato. Ou seja, ele abdicou de ser um bilionário para que eu e você tivéssemos luz elétrica. Mas Tesla conseguiu o apoio de investidores para construir uma torre de transmissão de energia elétrica. Essa torre ia transmitir energia elétrica, som e imagem. O Tesla estava prestes a criar a internet há um século de antecedência. Mas quando os investidores souberam que não iriam lucrar, eles saíram fora. O Tesla queria enviar luz, som e imagem para todos de graça. E nisso, pessoal, o Tesla começou a perder dinheiro. O Tesla ficou falido. Para vocês terem uma ideia, o Tesla estava morando em um hotel de favores. O dono do hotel forneceu um quarto para ele. O Tesla não tinha mais condições financeiras de nem pagar um aluguel. O Tesla começou a ser motivo de chacota, ser motivo de piada. Em 1941, um filme do Superman, o Superman lutava com um professor maluco chamado Nikola Tesla. Nas revistas em quadrinhos na época, o vilão era conhecido como Nikola Tesla. No final das contas, o homem que nos deu a corrente alternada, o controle remoto, os radares, os motores de indução, que é a base da indústria até hoje, que tornou possível que eu fizesse esse vídeo para você, morreu pobre e sozinho num quarto de hotel. Mas nós não vamos esquecer. Nós vamos lembrar e vamos celebrar o nome de Nikola Tesla, o homem que eletrificou o mundo.